Som. Bom dia, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15, porque a gente aproveita, faz a leitura, depois você senta tranquilo. E a gente começa o nosso estudo. Aqui está tranquilo. Já. Som. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1. Em Lucas 15, a gente tem 3 parábolas que são muito famosas e muito interessantes até, que são a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. E hoje eu quero tratar com vocês das 2 primeiras parábolas de Lucas capítulo 15. Então, lá em Lucas 15, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 10. Diz assim a minha Bíblia. Lucas 15, 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Eu digo-vos que assim também haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrar? E, tendo encontrado, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Eu vos afirmo que, de igual modo, há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Você pode se assentar em nome do Senhor Jesus? Apenas para que os irmãos entendam, eu estive conversando com o pastor da igreja acerca da possibilidade de estar aqui durante o mês de janeiro, dando um auxílio, e ele me perguntou, sobre a possibilidade de dar um estudo e tal. Eu tenho alguns estudos preparados e parece que eu vou estar aqui com vocês hoje e dia 29, que é o último domingo de janeiro. E aí, por isso que faltou uma parábola, Hoje vai ser só metade. E aí é bom que eu já te prendo para estar aqui dia 29 de novo. Hoje a gente vai estudar metade de Lucas 15, que são as 2 primeiras parábolas. E a última parábola, que é a mais extensa, que é a parábola do filho pródigo, no dia 29 de janeiro. Não dá para separar essas 3 parábolas porque elas estão interligadas. Elas são quase que continuação uma da outra. E para a gente entender corretamente a parábola da ovelha, a gente precisa entender corretamente a parábola da dracma. E as 2 primeiras parábolas a gente só consegue entender corretamente se nós entendermos a última, que é a parábola do filho pródigo, e elas meio que precisam uma das outras para serem entendidas. Esse é um estudo que eu fiz, na verdade, há 2 anos atrás. Provavelmente alguns irmãos vão lembrar quando eu vinha para cá, dia de domingo cedo, entrava ali no escritório do pastor e ficava ali gravando mais aulas. Eu estava gravando justamente essas aulas sobre as parábolas. As aulas que eu tenho sobre as parábolas, eu vou deixar uma indicação para vocês, são todas baseadas nesse livro. Chama-se As Parábolas de Lucas,
O nome do autor é Kenneth Bailey. Ele é um estudioso que morou 50 anos no Oriente Médio, então ele conhece muito da cultura Líbano, Egito, toda aquela região, Palestina. E ele estuda as parábolas de Jesus da perspectiva local. Ou seja, ele olha para as parábolas não com os nossos olhos, do carioca do século XXI, que mora aqui perto da praia. Não, ele olha para as parábolas com os olhos de alguém que vive naquela região, conhece os costumes, todos os detalhes que existem nas parábolas. E um dos estudos mais bacanas que eu encontrei nesse livro é justamente sobre Lucas, capítulo 15. Partindo para o que interessa, a gente costuma falar muito nas parábolas em si, né? Parábola da ovelha, da dracma, do filho pródigo. Só que eu quero começar essa aula justamente chamando a sua atenção para o fato de que toda parábola está inserida num contexto. Toda parábola de Cristo está inserida em um contexto. Normalmente, Jesus está falando com alguém, conversando com alguém ou dentro de alguma situação, e aí no meio daquela conversa, ele insere a parábola. Vou dar um exemplo famoso, a parábola do bom samaritano. A gente lembra da parábola, mas a gente nem sempre lembra do contexto da parábola. Qual é o contexto da parábola? Alguém chega para Jesus e fala: mestre, o que faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus conversa com ele, o que diz a lei, como tu interpretas, e aí eles entram na questão de quem é o meu próximo. Aquele jovem pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus entra com a parábola do bom samaritano. Então, para você entender a parábola do bom samaritano, você precisa entender esse contexto maior no qual ela está inserida. Outro exemplo, a parábola dos 2 devedores. Vocês lembram da parábola? Um devia 50, outro devia 500. Qual que amou mais, etc. e tal. Quando que Jesus fala essa parábola? Dentro do contexto da pecadora que unge os pés de Jesus e Jesus é censurado por Simão, um fariseu. Então a gente tem que entender esse contexto maior da parábola para poder entender a parábola. Senão nosso entendimento fica muito limitado. E o contexto maior dessa parábola está em Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Normalmente a gente já pula para o versículo 3, né, que é quando a parábola começa, 3 e 4, mas a gente esquece do contexto. Então Lucas capítulo 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Agora preste atenção no versículo 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, o fator motivacional dessa parábola é a murmuração dos fariseus e dos escribas. Essa murmuração, esse ataque que eles fazem a Cristo, tem 2 frentes. Eles censuram Jesus por receber pecadores e comer com eles. Vamos explicar esses 2 pontos. Receber pecadores. Bom, é estranho porque o próprio Cristo falou que ele não tinha onde repousar a cabeça, onde reclinar a cabeça. Como que agora ele está recebendo gente? Ele tem uma casa? Essa casa é dele? Não é? A grande verdade é que, analisando o ministério de Jesus, acontecia que ele ganhava o favor de algumas pessoas e normalmente ele conseguia realizar encontros e até refeições com publicanos e pecadores. Vocês lembram da última ceia? Como que ele dá ordem para os discípulos? Vai lá, vai ter um cenáculo lá, fala que o mestre precisa. Ele tinha acesso às casas, apesar de não possuir. E nisso, ele conseguia, então, receber pecadores e publicanos para comer com eles. Ou seja, Jesus meio que colocava esse tipo de gente debaixo do mesmo teto que ele. E eu estou usando essa expressão, esse tipo de gente, não me entendam mal, da perspectiva dos fariseus e dos escribas. Agora, talvez o fato mais interessante e mais crítico seja justamente comer com publicanos e pecadores. Compartilhar uma refeição, pessoal, para nós hoje, pode ser algo até muito banal, né? Eu, às vezes, trabalho no centro da cidade, às vezes saio para almoçar, saio sozinho, e aí a gente vai almoçar, sei lá, em algum lugar, eu vou sozinho e tem uma mesa com 4 cadeiras e só tem uma pessoa sentada lá. Eu vou, peço licença e sento na cadeira do lado. Eu meio que compartilho a mesa com um estranho, com uma pessoa que eu não conheço.
Provavelmente você já passou por isso também, ou você estava almoçando com um colega de trabalho, chegou alguém que você não conhece, sentou na frente, e isso acontece por aí. Só que, como eu falei, a gente não pode olhar para isso aqui com a cabeça do carioca de 2023. A gente tem que olhar para isso aqui com os olhos de um palestino do primeiro século. E comer, dividir uma refeição com alguém dentro do contexto da Palestina do primeiro século é algo muito sério, é algo muito grave. Não era com qualquer um que você se assentava à mesa, não era com qualquer um que você dividia uma refeição. Existe um teólogo chamado Joaquim Jeremias que estuda as palavras e a vida de Cristo. Ele é um estudioso do período da encarnação de Cristo, e ele tem um livro sobre as parábolas, e ele faz um seguinte comentário sobre esse texto, abre aspas: para entender o que Jesus estava fazendo ao comer com pecadores, é importante perceber que, no Oriente, até hoje, convidar um homem para uma refeição é uma honra, é uma oferta de paz, confiança, fraternidade e perdão. Resumidamente, compartilhar da mesa significa compartilhar da vida. Fecha aspas. Então a gente olha para o texto, Jesus comia com pecadores. Legal, normal. Não, normal nada. Era muito sério você compartilhar a mesa com alguém. E os fariseus e os escribas censuravam Cristo por causa disso. Agora eu quero que você imagine, visualize a geografia da parábola, ou melhor, a geografia dessa conversa. Jesus está dentro de uma casa, assentado à mesa, comendo com pecadores. Os escribas e fariseus aparecem para censurar Jesus. Pergunto para vocês, esses fariseus e escribas entraram na casa ou não? O que vocês acham? Eles entraram debaixo daquele mesmo teto ou não? A resposta é que muito provavelmente não. Já que eles se consideravam, os santos, os separados, os segregados, os consagrados, muito provavelmente essa crítica foi feita ou da janela da casa ou da porta da casa. Era muito comum que as janelas e portas ficassem abertas. Então, provavelmente, da janela ou da porta, eles apontaram e disseram: olha lá, comendo com pecadores. Olha lá, recebendo pecadores. E aí, como que Jesus consegue estabelecer um diálogo com essas pessoas se Jesus está dentro da casa e eles, muito provavelmente, estão do lado de fora da casa? Tudo nos leva a crer que Jesus se levanta, vai até a porta e começa a conversar com eles. Por que esse detalhe é interessante? Porque, como eu falei com vocês, as três parábolas estão interligadas. E vai chegar um momento em que a geografia da parábola vai imitar a geografia da vida real. Eu vou antecipar esse momento para vocês. A primeira parábola que nós temos é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola é a parábola do filho pródigo. Vocês conhecem a parábola e vocês lembram como que a parábola do filho pródigo termina. Como que ela termina? Com o filho mais velho do lado de fora da casa e o pai tendo que sair de casa, ir até a porta e tentar convencer o filho mais velho a entrar e participar daquele momento de alegria. E a parábola termina sem um desfecho, porque o pai fala: olha, é justo que você se alegre, esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E a parábola termina. A grande pergunta é: o filho mais velho entrou ou não entrou? A gente não sabe. A mesma coisa aqui. Jesus vai até a porta e começa a falar com os fariseus, da mesma forma que o pai faz com o filho mais velho na última parábola. Mas a última parábola, como eu falei, a gente só vai analisar no dia 29. Só que ele começa a argumentação com duas parábolas que eu vou considerar um pouquinho mais leves, que são a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Então o contexto é esse: Jesus recebendo pecadores, comendo com pecadores, sendo censurado pelos fariseus e pelos escribas. Ele se levanta,
vai até a porta ou até a janela e começa a conversar com eles, de acordo com o que está escrito no versículo de número 3. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Eu dividi em pontos sobre cada uma das parábolas, 7 pontos na parábola da ovelha perdida e 4 pontos na parábola da dracma. Pode parecer muito, eu sei que tem gente que já fica ansiosa. Caramba, ele separou 7 pontos, ele vai falar até meio-dia. Não vou falar até meio-dia, podem ficar tranquilos. É só uma questão de organização. E a primeira parábola que a gente vai analisar é justamente a parábola da ovelha perdida. Eu vou ler a parábola de novo, só para que você se situe novamente. Versículo 4. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. A primeira pergunta provocativa que eu quero fazer para vocês é: Jesus começa a parábola dizendo: qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas? É a parábola da ovelha perdida. Ele está se referindo a esse homem como sendo um pastor que tinha 100 ovelhas. Vocês já se perguntaram se esse pastor era dono das ovelhas? Vocês já pararam para pensar que esse pastor que está tomando conta das ovelhas, muito provavelmente não era dono das ovelhas? E eu vou te explicar o porquê. Se você tem 5 ovelhas, você toma conta das ovelhas. Você tem 10 ovelhas, você toma conta das ovelhas. Você tem 20 ovelhas, talvez você dê conta. Se você tem 80 ovelhas, se você tem 100 ovelhas, provavelmente você é alguém abastado. Você não vai se dar o trabalho de cuidar das ovelhas. Meu amigo, você tem 100 ovelhas, você tem um rebanho de 100 ovelhas. Você pode muito bem contratar alguém para tomar conta delas. E muito provavelmente era isso o que estava acontecendo. Segundo os estudos do Kenneth Bailey, ele diz assim: pastores palestinos, sírios e libaneses concordam que qualquer pessoa suficientemente rica para ter 100 ovelhas contratará um pastor ou deixará que um membro menos abastado da família tome conta delas. Então, muito provavelmente, esse pastor aqui que Jesus diz na parábola não era dono das ovelhas. Ele era encarregado pelas ovelhas, digamos assim. Ele era responsável pelas ovelhas. E isso faz a parábola fazer muito mais sentido. Porque cá para nós, se eu sou dono das ovelhas, eu tenho 100 ovelhas, eu perco uma, eu falo: eu vou no deserto para ser morto por leão, por lobo, por causa de uma ovelha, sendo que eu ainda tenho 99? Vou nada. Daqui a um tempo dá cria e eu reponho essa daí que eu perdi. Não vou não. Deserto. A parábola se passa no deserto. Não vou não, é essa daí que se perca. Só que esse pastor da parábola, como eu falei, ele não era dono das ovelhas. Ele era encarregado. E olha que interessante. Ele tinha que prestar contas ao dono das ovelhas por cada ovelha do rebanho. Então pensa você que você é dono de 100 ovelhas. Aí você vai e me contrata lá para tomar conta das suas 100 ovelhinhas. No final do dia eu falo: ih, fulano, uma se perdeu. Aí tu vai falar assim: perdeu mesmo? Tu não vendeu ela não? Para colocar um dinheiro no bolso? Que perdeu o quê, Júlio? Fala a verdade. É uma possibilidade. Caravanas de mercadores passavam. Lembra da história de José, que foi vendido? Compravam até gente, não iam comprar ovelha. Exatamente por causa disso, meus irmãos, esse pastor da parábola, quando perdeu a ovelha, foi atrás da ovelha. Por quê? Porque ele tinha que dar contas de cada ovelha ao Senhor das ovelhas. E ele tinha que trazer a ovelha de volta, viva ou morta. Era comum os pastores, às vezes, até brigarem
com, sei lá, não sei que bicho tem lá no deserto da Palestina, não sei se é coiote, se é lobo, se é leão, brigar com essas feras, às vezes para salvar uma perna da ovelha, às vezes para salvar a cabeça da ovelha, para quando chegar no final do dia, ele se apresentar para o seu senhor e falar, tá aqui, ó, não vendi sua ovelha, não negociei sua ovelha, ela se perdeu e o lobo comeu ela. Aí o senhor ia falar, fazer o quê? Infelizmente acontece. Ou seja, ele ia prestar contas pela vida de cada ovelha. Então, por isso, ele tinha que ir atrás das ovelhas. E preste atenção novamente, na geografia da parábola, era um deserto. Jesus diz, ele deixa no deserto as 99, e existe um outro trecho no livro, onde o Kenneth Bailey fala que um rebanho de 100 ovelhas dificilmente seria cuidado por um pastor, normalmente 2 ou 3. Então, as 99 não ficam sozinhas, no relento, ficam com os outros ali, os ajudantes, digamos assim, e o pastor principal vai para o deserto procurar a sua ovelha perdida. Ele poderia encontrar essa ovelha de 2 modos, ou viva ou morta, como já falei. Se encontrasse ela morta, ele tinha que dar um jeito de trazer alguma coisa, uma perna, uma orelha, uma pata, para provar que ela realmente havia se perdido. Mas ele também poderia encontrá-la viva. Existia a real possibilidade de encontrá-la viva. O livro do Kenneth diz o seguinte, uma ovelha perdida ficará deitada, desamparada, e recusar-se-á a mexer-se. O pastor é forçado a carregá-la por uma longa distância. Pessoal, quanto pesa uma ovelha? Sei lá, uns 60 quilos? Pode chegar lá, 100 quilos. Pode chegar, se for uma ovelhinha boa de prato, Você imagina você carregar, vou pegar o peso que o irmão falou, uns 100 quilos, uns 80, 100 quilos no seu ombro, durante, sei lá, 2 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros. Cara, você imagina o trabalho que ia dar. Agora, surpreendentemente, a alegria que o pastor sente ao achar a ovelha viva é superior a possível tristeza por causa do trabalho que ele vai ter para trazer ela de volta. Quando ele coloca na balança a alegria de ter achado a ovelha e o cansaço que isso vai causar para ele, a alegria é muito superior ao cansaço. A alegria por ter achado a ovelha perdida é uma das coisas que move o pastor nessa missão de resgate. Ele acha a ovelha perdida, olha o que diz o versículo 5, e achando-a, põe sobre os ombros cheio de júbilo, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Prestem atenção que quando esse pastor recupera a ovelha perdida e volta para casa, a alegria é dupla. Por que é dupla? Primeiro, o pastor está vivo. Já pararam para pensar nisso? Na missão de resgate ele pode morrer, gente. Ele vai para o deserto, ele vai ali para o nada, sabe? Ele vai para a noite no deserto e vamos ver no que vai dar. Ele podia morrer nessa missão. Então a alegria é dupla porque o pastor está vivo, ele foi e voltou, e a ovelha foi recuperada, ela está de volta à comunhão do seu rebanho. Então, por isso que ele diz, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, e está subentendido o fator de alegrem-se comigo, porque eu voltei, eu estou vivo. O que também era um fato de muita alegria dentro desses momentos de recuperação. Existem 4 temas teológicos que costuram essa parábola por dentro. Como eu já falei, a alegria pela restauração, a alegria até no fardo da restauração. Em terceiro lugar, uma graça incondicional que procura o perdido. E em quarto lugar, uma nova maneira de entender o arrependimento. Jesus termina a parábola da ovelha perdida dizendo assim, versículo 7, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A primeira coisa que eu quero falar com vocês, para a gente finalizar a parábola da ovelha, é sobre essa fala de Jesus. 99 justos que não necessitam de arrependimento. Em outro texto da Bíblia, eu não vou lembrar a referência agora, Jesus fala assim, olha, não são os sãos que precisam de médico, mas são os doentes. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Normalmente ele fala sobre esses contrastes, né? Sãos, doentes, justos e pecadores. A gente pode ser tentado, a gente pode ser levado a pensar que realmente existem justos, que realmente existem aqueles que não são doentes. A grande pergunta é, será que isso é verdade? Resposta, não. Quando Jesus fala, digo-vos que vai haver mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento, Jesus não está dizendo que existe gente que não necessita de arrependimento. Jesus está dizendo que existe gente que acha, que se percebe como não precisando de arrependimento. A mesma questão é o são e o doente. Existe alguém que seja são, livre do pecado, das consequências do pecado? Não. Mas existe gente que acha que é são, que é saudável, que é justo, que não precisa se arrepender. Então, na verdade, essa fala de Jesus pode ser entendida até com um certo tom de ironia. E não é estranho você ver ironia na Bíblia. Vai ler Elias que você vai ver o que é ironia braba. Então, essa fala de Jesus pode até ser entendida com uma certa dose de ironia, porque, de fato, não existem justos. A própria Bíblia deixa muito claro, todos pecaram. Paulo fala em Romanos capítulo 3, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu acho que o salmista fala, todos se desgarraram, todos se perderam, não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Mas existem aqueles que se consideram santos, imaculados, irrepreensíveis. E você vê que a proporção entre aqueles que entendem que precisam se arrepender e a proporção daqueles que acham que não precisam é muito desigual. Jesus está falando aqui que para um que foi encontrado, que foi achado, né, que representa o pecador arrependido, existem 99 que acham que não precisam de Jesus. E esse é um dos grandes dilemas, às vezes, do pregador, do pastor, do líder e das igrejas. Lembra da parábola do semeador? Ele vai semeando. As 3 primeiras sementes não vingam, só a quarta. A proporção lá é de 1 para 4, é de 25%. A proporção aqui é de 1 para 100, é 1%. A proporção, infelizmente, né, daqueles que são... que verdadeiramente percebem a necessidade do seu arrependimento, normalmente vai ser menor. E para fechar, o segundo ponto nessa fala final de Jesus é a compreensão acerca do arrependimento. Na mente do judeu do primeiro século, inclusive dentro dos textos rabínicos, o arrependimento ele era entendido como um processo de 3 passos. Primeiro passo, confessar o erro, confessar a sua culpa. Segundo passo, fazer uma compensação pelo dano que você causou. E terceiro passo, se comprometer a não repetir aquilo. Na cabeça rabínica daqueles dias, isso era se arrepender. Como é que você demonstrava o seu arrependimento? Você confessava publicamente que você errou. Você tentava compensar o seu erro, né? Se você roubou alguém, você restituía. Se você machucou alguém, você cuidava. Enfim, tentava compensar. E, por final, você se comprometia que você não iria mais fazer aquilo. Agora, se a gente olhar para a ovelha, obviamente que ela não é uma pessoa, ela não pode fazer confissão nem nada. Mas você presta atenção, a ovelha não volta para casa. A ovelha não clama por ajuda.
A ovelha não ajuda o pastor, pelo contrário, ela ainda pesa no ombro do pastor. A ovelha, meu Deus, como que Jesus Cristo entende o arrependimento? Como que a gente entende o arrependimento através das parábolas de Jesus? Arrepender-se é permitir ser resgatado. Arrepender-se é ser achado por Jesus. Arrepender-se é reconhecer a graça e o favor imerecido que está sendo oferecido para você. E isso é o arrependimento através da perspectiva de Jesus. E de fato era isso que Jesus, João Batista, Paulo, Pedro pregavam que as pessoas deveriam fazer. Qual é o arrependimento genuíno? É reconhecer que eu preciso de Jesus, que eu não posso me salvar, que eu não posso voltar sozinho para casa, que eu não posso sozinho fugir do deserto, que sozinho eu estou vulnerável. O que é o arrependimento? A mudança, a renovação da mente. É cair a ficha, é compreender que sem Jesus eu estou perdido e eu não posso fazer nada para mudar a minha situação. Lembra da ovelha perdida no deserto? Paralisada, amedrontada, sem reação, entregue, vulnerável. É assim que a gente está. Mas tem gente que acha que está por cima da carne seca. Existem os 99 que acham que são justos. O arrependimento genuíno é você reconhecer que você precisa ser carregado, carregada nos ombros por Jesus. E Ele é o único que pode te conduzir de volta para a sua casa, para o seu lar. Se Ele não te conduzir, você se perde. Jesus termina a parábola da ovelha perdida e imediatamente emenda na parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida, ela funciona como uma ponte perfeita entre a parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo. E eu quero começar falando não especificamente do texto da parábola, mas sobre dois fatores que são agravados na parábola da dracma. O primeiro é a proporção e o segundo é a geografia. Existe algo muito comum, não, exagerei agora. Existe algo que acontece na Bíblia. Eu vejo esse padrão no profeta Amós e eu vejo esse padrão se repetindo em Cristo. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Amós, capítulo 1. A gente vai dar um pulinho no Antigo Testamento e a gente vai entender como que as coisas começam a afunilar na parábola da dracma perdida. Quem é aluno do seminário aqui já conhece o que eu vou falar agora, porque eu já fiz isso com eles em sala de aula. Mas o que eu não falei para os alunos do seminário, é que esse padrão de Amós, Jesus Cristo também usa em Lucas 15. Eu acho que eu vou até chamar os alunos do seminário aqui na frente para me ajudar. Amós, pessoal, Amós, ele é um dos profetas que eu mais gosto, enfim, do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão. E quando Amós ele vai profetizar, ele usa algo que os teólogos chamam, e eu particularmente gosto dessa nomenclatura, eles chamam de a armadilha de Amós. Alguém já ouviu falar nesse termo? A armadilha de Amós é muito interessante, porque Amós, como quem não quer nada, ele começa a meio que rodear de fora, ele começa a meio que, vou colocar assim, comer pelas beiradas, para depois chegar onde ele realmente quer chegar. O foco da profecia de Amós é profetizar contra Judá e Israel. Israel, reino do norte, Judá, reino do sul.
Só que Amós não começa profetizando nem contra Judá, nem contra Israel. Ele começa, como eu falei, comendo pelas beiradas, até chegar no ponto que ele realmente quer chegar. Em Amós, capítulo de número 1, versículo 3, está escrito. Todo mundo achou Amós, capítulo 1? Amém, amém, amém? Amós, capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4, não retirarei o castigo. Porque fizeram isso, fizeram aquilo outro. Agora vai para o versículo 6. Versículo 6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4, não retirarei o castigo. Porque fizeram isso e fizeram aquilo. Agora vai para o versículo 9. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4, não retirarei o castigo. Porque fizeram isso e fizeram aquilo. Amós, ele começa profetizando contra 3 nações que são representadas por 3 cidades. A primeira cidade que nós lemos no versículo 3 é Damasco, que era uma cidade da Síria. A primeira nação que Amós profetiza contra é a Síria. Lembrando que Síria e Assíria são 2 coisas diferentes. Aqui eu estou falando de Síria. A segunda nação que Amós profetiza é representada pela cidade de Gaza. Você conhece a história bíblica? Gaza era uma cidade dos filisteus. Então Amós profetiza contra a Filístia. E a terceira cidade, a terceira nação, é representada lá no versículo 9 pela cidade de Tiro. Tiro era uma cidade da Fenícia. Então, olha como é que Amós, ele começa a profecia dele. Ele profetiza contra Síria, Gaza, Síria, Filístia e Fenícia, que são 3 inimigos de Israel. São 3 nações inimigas. Então, se você se colocar no lugar de um judeu daqueles dias lá, ou de algum falso sacerdote, algum falso profeta daqueles tempos idólatras, né? Tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, quando Amós começa a profetizar juízo contra os inimigos de Israel, provavelmente o povo fez o quê? É isso aí, tu é profeta mesmo, tu é homem de Deus, taca fogo nos inimigos de Israel. Aí Amós fala: eu sou profeta? Então tá. Então vamos ver se eu sou profeta mesmo. Continua agora no versículo de número 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4, não tirarei o castigo. Porque fizeram isso, fizeram aquilo. Versículo 13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não retirarei o castigo, porque fizeram isso e fizeram aquilo. Amós capítulo 2, versículo 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe e por 4, não retirarei o castigo, porque fizeram isso e fizeram aquilo. Prestem atenção. Depois de Amós profetizar contra 3 inimigos de Israel, ele profetiza contra Edom, Amon e Moabe, que são 3 nações parentes de Israel. Você sabe que Edom, os edomitas, são descendentes de Esaú, que é irmão de Jacó, pai dos israelitas. E você sabe que Amon e Moabe são nações geradas de Ló. São as nações que nasceram quando Ló se deitou com as suas 2 filhas. Ló, que era parente de Abraão, pai dos israelitas. Então você perceba como que Amós ele vai fechando o cerco. Ele começa por fora. Vou profetizar contra os inimigos primeiro, que aí eu ganho a aceitação do povo, eles vão achar que eu sou profeta mesmo, né? Então ele profetiza contra a Síria, contra a Filístia e contra a Fenícia.
Agora ele vai fechando um pouquinho o cerco. Amon, Moabe e Edom, que são nações parentes de Israel. Aí talvez alguém lá tivesse começado a entender, rapaz, será que isso vai começar na gente? Será que isso vai chegar na gente? Já chegou nos nossos primos, já está profetizando contra os nossos primos. Amós capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4, não retirarei o castigo. Versículo de número 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, não retirarei o castigo. Aí ele fecha a armadilha dele. Eu não era profeta quando eu profetizei contra os inimigos? Então sou profeta agora também. O juízo do Senhor vai vir contra Israel e contra Judá. E aí o livro inteiro, meus amigos, é o Senhor dando cajadada no seu próprio povo. Isso é a armadilha de Amós. Ele começa por fora, vai afunilando, 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 até chegar no foco, no alvo da sua profecia. Volta comigo em Lucas, capítulo de número 15. Você perceba, Jesus faz algo bem parecido com aquilo que o profeta Amós fez. Ele começa falando de uma ovelha perdida. Quanto que vale uma ovelha? Vale alguma coisa. Com certeza uma ovelha vale alguma coisa. Mas se você comparar uma ovelha, uma entre 100, se você compara isso com uma moeda, uma dracma entre 10, o que vale mais? A dracma vale mais. Até porque lá era 1,99, a proporção era de 1%. Você perdeu 1% do que você tinha. E agora, a proporção é de 1 para 10, você perdeu 10% do que você tinha. O valor da coisa perdida aumenta. Aí eu já vou adiantar a aula que vem para vocês. O que vale mais, uma dracma ou um filho? Claro que é um filho. E é exatamente isso, é ali que Jesus quer chegar. Ele quer chegar no valor de um filho, mas ele começa com o valor de uma ovelha. Depois ele passa para o valor de uma dracma, até chegar no valor de um filho. Até porque na parábola da ovelha, o que se perde é 1 de 100. Na parábola da dracma, o que se perde é 1 de 10. E na parábola do pródigo, o que se perde é 1 de 2. Na verdade, se perdem 2 de 2, porque os 2 filhos estavam perdidos. Um estava perdido fora de casa e o outro estava perdido dentro de casa. Mas só para a gente ficar na proporção direitinha, primeiro eu perdi 1%, agora eu perdi 10%, e ali eu vou perder 50%. Perceba que a importância, o valor da coisa perdida vai progressivamente o quê? Aumentando. Por isso eu falei com vocês que a parábola da dracma perdida funciona como uma ponte perfeita entre a parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo. Primeiro, por causa disso, porque o valor da coisa perdida aumenta. Em segundo lugar, porque a geografia da parábola diminui. Diminui porque na parábola da ovelha perdida, nós estávamos falando de algo que se perdeu no deserto. Algo enorme. Agora, na parábola da dracma perdida, já não é mais o deserto, é a casa. É um lugar geográfico muito menor. Então, percebam, o valor da coisa perdida aumenta e a geografia da parábola diminui. Lucas capítulo 15, versículo 8 diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, e se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Primeiramente, quando falamos dessa parábola, a maioria dos estudiosos entendem que a moeda ela fazia parte de um colar, que era o dote da própria mulher, e
a beleza do colar como um todo é destruída quando se perde uma moeda. Quando você olha para um rebanho de 100 ovelhas, você não consegue no olho falar, está faltando uma. Não consegue. Só quando as ovelhas entram para o aprisco, você consegue dar a falta da que se perdeu, você vai contando à medida que elas entram. Agora, se você olha para um colar de 10 moedas, você consegue ver que está faltando uma? Claro que você consegue, o colar fica aqui, ó. Então, se está faltando uma moeda, a beleza do colar como um todo é perdida. Então, perceba que o valor da moeda não está somente na moeda em si, mas naquilo que a moeda faz parte. Ela faz parte de algo maior. E a beleza desse algo maior se perde quando ela se vai. Se nós aplicarmos isso para a nossa vida em comunidade, a gente consegue tirar uma lição linda, meus amados irmãos. Porque se cada um de nós entendermos que somos uma moeda desse colar, a beleza da nossa comunidade se vai se um de nós se perde. A beleza da nossa comunhão vai embora se um membro está mal, sabe? A beleza do corpo vai embora se uma pessoa se desvia. Então, às vezes a grande questão não é nem o valor da coisa perdida em si, é claro que é um valor importante, mas o impacto que aquilo gera no contexto em que ela está inserida. Ou seja, é um valor objetivo da coisa em si, mas também é um valor relativo ao meio no qual ela se encontra. E o fato de Jesus ter mudado a geografia da parábola também chama muita atenção. Por quê? Porque tanto a parábola da ovelha perdida quanto a parábola da dracma perdida são sombras da parábola dos 2 filhos, do filho pródigo. Porque, de certa forma, tanto a ovelha quanto a dracma representam cada um dos filhos. A ovelha pode ser relacionada com o filho que se perdeu do lado de fora. E a moeda, a dracma, pode ser relacionada com o filho que se perdeu do lado de dentro. Agora, na parábola do filho pródigo, nós teremos essas 2 sombras reunidas, esses 2 aspectos reunidos. Pessoas que se perdem do lado de fora e pessoas que se perdem do lado de dentro. Se você volta para Lucas capítulo 15, versículo 2, que foi como eu comecei essa aula, dizendo que os fariseus ficaram do lado de fora da casa, Jesus se levanta, vai até eles, nós temos um momento em que a geografia da vida real vai imitar a geografia das parábolas. Jesus está na porta. Existem pessoas que se perderam do lado de dentro, que são os pecadores que estão lá na mesa, e existem pessoas que se perderam do lado de fora, que são os fariseus, que estão apontando o dedo, criticando e censurando Jesus. A questão de alguém se perder ou não independe do lugar onde ela está. Infelizmente, meus amados irmãos, existem pessoas perdidas do lado de fora. Isso todo mundo sabe. Agora, infelizmente também, existem pessoas que se perdem do lado de dentro. Ouvi uma frase interessante dizendo que, atualmente, a missão da igreja é 2: evangelizar os de fora e reevangelizar os de dentro. Porque estar fora ou estar dentro, às vezes, não significa muita coisa. É óbvio que estar dentro, do meu ponto de vista, é melhor, muito melhor. Mas, às vezes, isso não é garantia de arrependimento genuíno e verdadeiro. Nós precisamos
aprender, obviamente, com as palavras de Jesus, principalmente o nosso objetivo aqui hoje, que Cristo ele se apresenta como o agente de Deus para a salvação. Ele pode ser percebido no pastor que vai atrás da perdida até encontrá-la. Ele pode ser percebido na mulher que arruma e varre a casa até encontrar a dracma, mas ele pode ser percebido principalmente na terceira parábola, na figura do pai amoroso, que está se esforçando para salvar tanto os de fora como os de dentro. O pai termina a terceira parábola tentando convencer o filho mais velho, que estava ainda no convívio da casa, a entrar e se alegrar pela restauração, pela certa forma, pela ressurreição do mais novo. Jesus, ele é o agente de Deus para a nossa salvação. De fato, ele é o bom pastor e uma das figuras ao longo da Bíblia que mais ecoam a pessoa e a obra de Cristo é a figura do pastor, inclusive passou a ser um dos símbolos da igreja nos primeiros séculos. Pinturas e esculturas encontradas em lugares cristãos mostravam um pastorzinho com ovelhas nos ombros, ou esculturazinhas de um homem, de uma figura com ovelhas nos ombros, justamente para mostrar como que essa figura do bom pastor se tornou importante. Desde o Salmo 23 até alguns profetas, Ezequiel entre eles, se não me falha a memória, que prometeu que Deus reuniria o seu povo, como um pastor reúne as suas ovelhas. E, finalmente, eu quero terminar essa aula dando uma ênfase, digamos assim, nessa figura pastoral que aponta para Cristo, pedindo que você abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 10, aonde o próprio Cristo ele se apresenta como sendo o bom pastor. João capítulo 10, versículo 1, eu quero ler, a gente vai finalizar com essa leitura, até o versículo 18. Você pode ficar sentado mesmo, diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Então, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim.
Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, entrarão, e então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Aqui, em João capítulo 10, é quando Jesus, de fato, estoura o limite da paciência dos fariseus. Ele vem desde João capítulo 5, eu sou o pão da vida. João capítulo 6, ele fala que quem não comer minha carne não tem parte comigo. João capítulo 7, eu sou a água viva. João capítulo 8, ainda antes que Abraão houvesse, eu sou. João capítulo 9, eu não lembro o que ele fala. E João capítulo 10, ele fala, eu sou o bom pastor, dou a vida pelas ovelhas. E se não me falha a memória, um pouquinho mais na frente ele fala, eu e o Pai somos um. Aí os fariseus pegam em pedras para matá-lo. Aí ele foge e enfim, aí existe uma transição no ministério de Cristo. Mas a beleza, de fato, tanto da parábola da ovelha perdida, quanto a beleza da parábola da dracma e da ovelha, residem em um elemento crucial. Um elemento, inclusive esse elemento também está presente na parábola do filho pródigo. Que elemento é esse? Alegria. Alegria é o elemento central, é um elemento muito presente no Evangelho de Lucas. Lucas, ele registra 3 cânticos que nenhum outro evangelho registra. O cântico de Maria, o cântico de pai de João Batista, como é que é o nome dele? Zacarias, né? E o cântico de Simeão, que são cânticos de alegria. Lucas registra esses cânticos e ninguém mais registra. Lucas registra as parábolas de Lucas 15, que são parábolas de alegria, e ninguém mais registra. O evangelho de Lucas é um evangelho de alegria. E nestas parábolas, a alegria está presente. Alegria pela ovelha que estava perdida e foi achada, alegria pela moeda que estava perdida e estava achada, alegria pelo filho que estava perdido e foi achado, e é assim que nós devemos enxergar o arrependimento de um pecador como motivo de alegria. Jesus fala, existe alegria nos céus quando um pecador se arrepende. E a gente vai ver, no dia 29, como que isso culmina na parábola do filho pródigo. Amém?